Francisco Júnior e eu quero falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo e tem assustado muita gente. Eu quero dividir essa live em dois momentos especiais. A primeira parte eu quero falar das informações baseado na palavra de especialistas e também de infectologistas que estão acompanhando o que está acontecendo no mundo a respeito do coronavírus ou Covid-19, como tecnicamente é chamado. Por quê? Porque ele surgiu já no final do ano de 2019 e agora em 2020 que está se alastrando e está infectando muita gente. E o que é o Covid-19? Ele é um vírus invisível, como todo vírus que tem o seu poder de infectar pessoas. O coronavírus, ele é uma infecção respiratória que ela pode ser leve, moderada ou mais aguda, mais grave, que também ela tem uma duração curta. E geralmente os sintomas do coronavírus, ele dá uma febre, uma tosse constante seca, e a permanência dessa febre e dessa tosse constante faz gerar suspeita de que alguém está infectado. Mas para muita gente isso é tudo muito novo. Mas eu quero dizer para vocês que se você pesquisar um pouquinho na Wikipédia, você vai ver claramente que o coronavírus ele não surgiu agora. Eu tenho aqui dados importantes de que em 1960 já existia o coronavírus através de alpaca. Geralmente ele é um vírus que é produzido e vem dos animais. Em 2002 também já existia o coronavírus vindo dos morcegos. Depois em 2004 vindo de animais bovinos. Depois em 2005 novamente mais coronavírus vindo dos morcegos. 2012 também diagnosticado no camelo. E agora em 2020, 2019, 2020, por isso que ele é chamado de novo coronavírus. Eu até vi um vídeo na internet de uma pessoa preocupada porque ela mostrava um spray, um aerosol para poder matar bactérias e vírus e estava escrito lá coronavírus, mata coronavírus. E a pessoa diz, olha, mas se surgiu agora, por que tem? Na verdade, se você pesquisar, você vai entender que o coronavírus já existe. Agora, esses vírus, ele tem as suas mutações, ele acaba sendo diagnosticado em alguns animais, e à medida que algumas pessoas acabam comendo alguns tipos de animais que não deveriam ser comestíveis, ela acaba infectando, dando esse coronavírus humano. Se tivermos em mente as epidemias do passado, esse coronavírus, ou novo coronavírus, diz Jonathan Ball, um virologista da Universidade de Nottingham, dos Estados Unidos, diz que ela passou para os seres humanos a partir de animais selvagens, conhecido como civeta, ou gato de Algália, parente do guaxinim. Segundo este americano, que estuda e analisa a virologia, né? Ele é um virologista, ele vai dizer que provavelmente esse novo coronavírus ele vem de um dos parentes do guaxinim. E ele é considerado uma iguaria muito importante e apreciada na região de Guangdong, na China. Por isso, esse coronavírus, ou novo coronavírus, vem da China, surge na China. Por quê? Todo mundo sabe que os chineses eles comem diversos tipos de insetos, diversos tipos de animais que mundialmente falando não são comestíveis, como ratos, como aranha, como escorpião, como barata, como cachorro, e aí vai. E por causa destas iguarias,
vem o surgimento destes vírus. Veja que casos surgiram no mercado público dos frutos do mar em Wuhan, na China. E por que esta proliferação deste vírus na China? Primeiro, na China nós temos uma população gigantesca de 1,4 bilhões de pessoas, aproximadamente. E pela proximidade que as pessoas vivem no metro quadrado, há muito mais facilidade de proliferação e das pessoas serem infectadas e passando umas às outras. Segundo os estudos e os jornalistas e as pesquisas recentes, diz que quando o novo coronavírus surgiu, as autoridades procuraram esconder por um tempo, tentando minimizar, tentando erradicar essa infecção, mas não conseguiram conter. E aí os irmãos, as pessoas que estão aqui nesta live assistindo, sabem que lá começou esse surto e foi se alastrando para os outros países, tendo em vista que a China comercializa com o mundo inteiro, inclusive com o Brasil. Então a maioria deste coronavírus, das infecções, elas surgiram porque elas foram importadas de lá para os outros países. Pessoas que foram para a China, tiveram contato com pessoas infectadas e depois voltaram para os seus países de origem, como Itália, França, como Espanha, Alemanha, Brasil, e então esta proliferação muito grande, mundialmente falando, que tem assustado muita gente. E por que a preocupação das autoridades a esse respeito? Não só dos países da Europa, mas também aqui no Brasil. Porque a rede de saúde, principalmente aqui no Brasil, ela é muito precária. Os hospitais são muito precários e inadequados. E não temos leitos suficiente para poder estar acolhendo e internando essas pessoas nos hospitais e elas possam ter um tratamento adequado. Isso nós já não temos naturalmente para as doenças mais simples que surgem no Brasil, que dirá para um surto como esse. Mais do que isso, se o coronavírus é uma infecção que ela vai infectar o indivíduo, sendo que o vírus entra pelas vias respiratórias, pela boca, pelo olho, e vem para a garganta e depois desce para o pulmão, gerando uma infecção respiratória, onde os sintomas mais graves têm no sentido de poder gerar uma infecção que você não consegue conter ou não consegue minimizar imediatamente. Por quê? Porque se ela é uma infecção respiratória, é necessário ter aparelhos de respiração mecânica para ajudar o indivíduo a respirar. E o Brasil, como a maioria do mundo, não tem um investimento em massa nesses aparelhos que são caros. Ou seja, por exemplo, aqui em Taubaté, se nós tivermos 30 pessoas no estado de infecção mais grave, precisar desses aparelhos de respiração e só tiver 10, 20 pessoas vão ficar sem esse aparelho. E aí a tendência dessas pessoas que tiverem gravemente infectadas, elas não sobreviverão. Então, por isso, a preocupação do nosso país, que tenta conter a proliferação deste vírus, porque os órgãos públicos, hospitais, não estão preparados para isso, de um surto tão grande. Então, a tendência é tentar minimizar os efeitos, poder minimizar os impactos, tendo o menor número possível, ainda que o ministro da Saúde já veio a público e disse que há uma grande preocupação que no mês de abril haja então uma explosão desta proliferação em nosso país. E aí as pessoas teriam que respirar por equipamentos de forma mecânica que o Brasil não tem condições
de suprir esta grande necessidade se houver um surto muito grande e também, principalmente, de pessoas infectadas gravemente. Porque se for uma infecção mais leve, como nós já vimos, algumas pessoas ficam em quarentena de 14 dias e elas são acompanhadas, tratadas e depois volta à vida normal. Então, no Brasil hoje foi noticiado que nós temos 8 casos de pessoas que morreram, aí agora à tarde teve mais um, de 9 pessoas que já morreram pela infecção do coronavírus. E a maioria dessas pessoas são pessoas idosas, que são as pessoas que já têm alguma doença, têm já um pré-diagnóstico de diabetes, de pressão alta, pessoas que já fizeram tratamento de câncer ou estão em tratamento, e essas pessoas acabam sendo mais suscetíveis a essa infecção e chegar a óbito. Nós temos aí de suspeita hoje mais de 6.000 casos diagnosticados no Brasil, com um crescimento muito grande, sendo aproximadamente 700 casos confirmados do Covid-19. 640 e pouco, já chegou a 670 e pouco, vamos ter aí um número aproximado de 700 casos confirmados. São Paulo é o estado que tem o maior número de pessoas infectadas, incrivelmente. Sendo o estado maior da federação, São Paulo acaba também tendo o maior número. Muito bem. A Kézia está dando um recadinho aqui, deixa eu ver. Muito bem, ela está vendo ali, anotando os recados, as mensagens, daqui a pouquinho nós estaremos compartilhando com todos vocês. E uma coisa importante, um dado importante que você deve guardar a respeito de que, para o coronavírus, por ser um novo coronavírus, já tem testes dos outros coronavírus, mas deste novo coronavírus, você tem que descobrir a causa, fazer testes de laboratório para poder produzir a vacina ou medicamento que possa combatê-lo. Então, até o presente momento, não tem nada devidamente confirmado ou uma vacina já pronta. Estão fazendo os testes, alguns países dizem que já encontraram, mas ainda demorará um tempo para chegar em outros países, pelo menos de 3 a 6 meses. Portanto, o isolamento social ainda é a melhor opção no momento. Algumas pessoas têm me perguntado, pastor, como que faz a igreja fechando as portas? O povo está sem fé, o povo tem fé, outros dizem na questão de fé, questão de prudência, e acaba tendo uma discussão, um debate muito grande nas mídias sociais. E eu costumo dizer que agora não é hora de você ficar criticando quem exerce a sua fé, e cada um sabe a fé que tem, para poder orar, buscar ao Senhor. E até alguém me pergunta, e agora, pastor, o que o senhor vai fazer? Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, orando, buscando a Deus, lendo a palavra, pregando as pessoas para que elas creiam no poder e no nome de Jesus. Agora, eu também não posso ignorar tudo aquilo que está acontecendo e colocar a minha família em risco, outras pessoas. Não, cada um sabe a fé que tem. E eu não tenho dificuldade nenhuma de continuar na igreja orando, buscando a Deus, e é claro, sempre dando as recomendações, como já fizemos na última semana, nos cultos que tivemos, pedindo aos idosos, aqueles que estão na faixa de maior risco, para que eles fiquem em casa, para que eles se cuidam, obedeçam às regras de higiene. E eu irei falar aqui algumas coisas, dando algumas recomendações a respeito disso. Então, se você quiser aí anotar, eu quero dar algumas recomendações de saúde aos irmãos, mesmo não sendo médico, mas daquilo que nós temos as informações e as recomendações pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, na questão de higiene básica. Na verdade, todos nós já deveríamos praticar isso, lavar bem as mãos antes de comer, depois que você pegue algum objeto,
pessoas, e à medida que você vai cumprimentando as pessoas, você transmite bactérias, você transmite vírus. E na verdade nós sempre deveríamos obedecer às regras de higiene, mas não fazemos como deveria. E agora essas regras básicas ela vem à tona para que nós possamos praticá-la, usando álcool gel, lavando bem as mãos, evitando o contato muito próximo com as outras pessoas, porque se ela estiver infectada, ela espirrando ou tossindo, ela acaba transmitindo o vírus para outras pessoas. Em primeiro lugar, é nós obedecermos às regras de higiene que estão sendo amplamente divulgadas nas redes sociais. 2. Cumpra com a sua quarentena se você não tiver a necessidade de sair para o trabalho, se, como as aulas que foram canceladas, seus filhos em casa, você podendo ficar em casa, você cumpra a quarentena. Ainda que esse termo quarentena fala de 40 dias, porque era um termo usado no período da Segunda Guerra Mundial, mas do coronavírus a quarentena é de 14 dias. Ainda que os órgãos públicos tenham estabelecido 15 dias, 30 dias ou de 60 dias para que não haja aglomeração e também não haja a proliferação deste vírus. Principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco, idosos, grávidas, pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, cardiopatia, aqueles que fazem tratamento de câncer, devem evitar ao máximo sair. Por incrível que pareça, hoje eu estava de dia, fui ao escritório para pegar algumas coisas, porque o escritório vai fechar por esses dias, como o comércio da cidade aqui de Taubaté, no estado de São Paulo, está com a ordem e o decreto de fechar, como as escolas, a suspensão das aulas, a suspensão dos cultos na igreja. Então, é incrível, mas quando você vai na cidade, quem está na fila dos bancos, das lotéricas, querendo ir nas lojas, a maioria são idosos, por incrível que pareça. E parece que eles não entenderam isso, ou nós mais novos não fizemos a nossa parte de conversar com eles e informar a gravidade da situação. Então precisamos fazer isso. Se você mora aí perto, ao lado de uma pessoa idosa, você pode orientá-la, você pode mandar um WhatsApp, você pode ligar e dar essas recomendações para que elas possam também se cuidar. Não vá à praça, à lotérica, procure pagar suas contas, se você conseguir, através do banco online e do Code. Hoje existem diversos meios, porque onde há aglomeração de pessoas também há uma possibilidade muito grande deste vírus proliferar. Então é importante obedecer essas recomendações. 3. Não faça estoque de alimento. Não vá ao supermercado e compre muito além daquilo que você precisa. Procure comprar o necessário. Por quê? Os órgãos de abastecimento já vieram a público dizendo que não vai haver desabastecimento. Só se o povo fizer essa loucura de comprar além do necessário. E o pior é que as pessoas que não têm condições de comprar uma quantidade maior, elas acabam ficando sem, porque aqueles que acabam sendo egoístas, não pensando no próximo, vão lá e compram para 3, 4, 5 meses aquilo que não é necessário. Poderia todos comprar só aquilo que precisa, os mercados vão continuar abastecidos, os postos de gasolina, as farmácias e daí por diante. Nessa hora, nós precisamos pensar um pouquinho no outro também. Não prejudicar as outras pessoas que não têm condições de comprar uma quantidade como você muitas vezes tem condições. Sem contar com a especulação e o aumento dos preços. Porque à medida que a gente corre para o supermercado e compra tudo de uma vez, há um desabastecimento e automaticamente os preços acabam subindo. Vocês viram isso e sofreram isso na pele do álcool gel. Alguns lugares as pessoas vendendo a 20, 25, 27, até 50 reais um frasco de meio litro de 500 ml de álcool gel, que é um absurdo.
aquilo que custava R$5, R$7 num tempo comum. Então nós precisamos ter a consciência e o equilíbrio para não prejudicarmos as outras pessoas, gerarmos essa especulação no comércio. Pastor, como que se dá o contágio? Essa live também ela é instrutiva, porque eu tenho a responsabilidade como um líder, como um pastor, não só de te orientar espiritualmente, mas também das orientações, principalmente para aquelas pessoas que ainda não entenderam como isso funciona. Então, o contágio do coronavírus, ele vem pelo ar, através da tosse, através do espirro, de gotículas de saliva, de catarro, do contato pessoal, no aperto de mão, que as pessoas, ao apertar a mão, abraçar e acabar tendo uma proximidade com alguém que está infectado, e ela depois coloca as suas mãos no nariz, na boca, nos olhos, e com isso a pessoa acaba sendo infectada. Sem contar nas maçanetas de porta, nos painéis de elevador e objetos e superfícies que o vírus pode ficar ali por algumas horas ou até um dia, 2 dias, e as pessoas colocam as mãos, depois toca na boca, no nariz, nos olhos, sem higienizar as mãos, e ela acaba sendo infectada. Então é muito importante esse procedimento de não tocar nos olhos, não tocar no nariz, nem levar a mão à boca, sem antes higienizá-la, lavando bem as mãos e também usando aí o álcool gel. É muito importante você limpar o seu celular, higienizá-lo, na hora de tossir, não colocar a mão, mas usar o braço, como as recomendações da OMS têm assim nos instruído, e procurar sempre manter a higienização para que você não seja contaminado. E se você tiver com febre contínua, 1 dia, 2 dias, 3, e uma tosse seca, você deve entrar em contato com os órgãos de saúde da sua cidade para que você então possa ser atendido e ter um diagnóstico. Ah, pastor, estou com febre 1 dia, mas no outro dia estou normal, passou. Preciso ir? Não. Se você tem uma tosse por causa de alergia ou de uma gripe, isso não é motivo para você se desesperar. Você precisa observar os demais sintomas para poder então procurar os órgãos de saúde e fazer o teste. Diante disso, espero ter esclarecido algumas coisas sobre o coronavírus, o novo coronavírus que tem aí trazido muita preocupação a muita gente. E agora eu quero compartilhar com você algo da palavra de Deus. Antes eu quero ver aqui com a Kézia as pessoas que estão aí interagindo, as pessoas que estão na live. Abraço para Giovana. Hoje é aniversário da Giovana. E família? Pastor Rubens Silvestre. Do pastor Rubens. A Gigi está fazendo aniversário hoje. Também um abraço para o meu amigo Enzo. Um abraço, pastor Rubens, toda a família, Noelice. E parabéns para a Giovana. Que Deus abençoe grandemente. Tem muita gente aí mandando recadinho. Mande o seu comentário, as suas impressões sobre o coronavírus, se você quiser contribuir com alguma coisa. Daqui a pouquinho também você pode interagir aí enquanto eu estou falando, passando essas informações. Talvez informações mais recentes você pode mandar para a gente também. Palavra de Deus, nesta noite, eu quero ler o Salmo 34, verso de número 4, que diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores ou dos meus medos. Palavra do salmista Davi. Quando ele estava vivendo momentos de apreensão, momentos de perigo, de angústia profunda, ele diz: eu busquei ao Senhor, e o Senhor me livrou de todos os meus temores e os meus medos. O mundo está vivendo uma apreensão muito grande, um medo muito grande, pelo caos que se instalou por causa do Covid-19. E ninguém
em sã consciência, imaginava que um vírus invisível poderia causar um transtorno e um medo mundial, paralisando o mundo. A economia fica numa incerteza, não sabemos o que será. As bolsas estão aí de valores demonstrando os prejuízos mundialmente falando. Também os pequenos comerciantes que vivem daquilo que eles vendem o dia a dia, as pequenas e grandes empresas também estão preocupadas. E mais do que isso, uma grande quantidade de pessoas vendo as notícias, vendo as fotos e os comentários pela internet, pelas redes de comunicação, estão com medo de morrer, com medo da morte. Mas eu quero pensar com você um pouquinho a respeito de tudo isso, dizendo que aquele que crê em Cristo Jesus, ele não deve temer nem a peste e nem a morte. Mas eu não quero aqui, primeiramente, ser o profeta do caos, pois existe uma cultura do medo. Ainda que saibamos que o ser humano, ele tem desprezado a Deus, a Europa é um quadro claro disso, do ateísmo, não cremos em Deus, somos suficiente, nós podemos tudo, temos dinheiro, temos informação, temos cultura, temos bons hospitais, temos tudo para eles é maravilhoso pela conquista humana. E através do coronavírus nós estamos vendo o quanto o mundo é frágil, o quanto o ser humano é frágil. E nós precisamos crer e depender de Deus. Veja que o mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, através do carnaval, através das comemorações, através do final do ano, na peça de Natal, da porta do fundo, o deboche que existe da pessoa de Jesus ou da pessoa de Deus. Quando o ser humano quer desprezar a Deus, debochar da fé alheia, e quando chega num momento desse, fica todo mundo desesperado, e aí eu pergunto, onde está o poder, a força, o dinheiro do ser humano que pode mudar a situação? É aí que nós vemos o quanto o ser humano é frágil e o quanto ele precisa de Deus. Mas existe uma cultura do medo daqueles que ficam só propagando coisas ruins, daqueles que ficam mandando os fake news, daqueles que ficam mandando foto de caixões na Itália, que ficam propagando nas redes sociais este medo tão grande. E eu quero dizer para você que em 1 João, capítulo 4, verso 18, Jesus deixou bem claro, através do apóstolo João, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos ser prudentes, cuidadosos, obedecer às recomendações das autoridades, mas a nossa fé tem que ser inabalável. Nós precisamos confiar no Cristo e no Deus que nós servimos. E eu creio plenamente que nós iremos passar por isso. E quem conhece a Bíblia não deve se assustar com estas coisas. E a Bíblia tem 365 vezes uma palavra para cada dia do ano, quando a Bíblia diz a cada um de nós, não temas. Em Lucas capítulo 8, do verso 40 ao 56, nós vemos a história quando Jesus estava passando com seus discípulos, uma multidão seguia, uma mulher de fluxo de sangue se aproxima, e também um chefe da sinagoga chamado Jairo, ele vem ao encontro de Jesus, pedindo que Jesus o ajudasse, pois a sua filha estava muito doente, prestes a morrer. Enquanto isso, houve aquele episódio da mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus, e Jesus ali tece um diálogo e aquela mulher foi curada, mas no interim desses fatos chega uma comitiva e diz para Jairo, não perturbe mais o mestre, pois a sua filha morreu. Jesus, ouvindo isso, Jesus olha para ele
e diz: não temas, crê somente. E essa é uma recomendação muito importante para nós hoje. Nós devemos crer, não devemos temer, devemos confiar que nós estamos guardados em Cristo Jesus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus. E se porventura algum de nós for infectado, porque não é o cristão que é guardado em tudo e nada acontece com ele. Não, o Senhor pode nos guardar, como também pode não nos guardar. E independente disso, Ele continuará sendo nosso Senhor, o nosso Deus. E se isso porventura acontecer, glorificado seja o nome do Senhor. E se não acontecer, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos continuar crendo, vamos continuar confiando no Senhor. Por isso eu recomendo que você não fique atentando demais para aquilo que passa na televisão, nas redes sociais, mandando vídeos de desgraça, de morte e até fake news e só pensando nisso. Pois a Bíblia nos dá uma recomendação muito importante quando Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, versos 6 a 8. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Este momento é momento de orarmos. E ele diz ainda: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Creia, você que está aí acompanhando esta live, que Jesus é poderoso para nos guardar, para nos dar paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, diz o texto, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. É nisso que nós temos que pensar. E não pensar em desgraça, em pensar em miséria, e ficar compartilhando e falando isso o tempo todo. Você precisa compartilhar nesse momento com as pessoas palavras de bênção, palavra de vitória, palavra de otimismo, para que as pessoas venham depositar em Cristo a sua fé. Porque isso é científico também. Quanto mais medo você tem, quanto mais aterrorizado você tem, as suas imunidades acabam baixando. Mas quando você exercita a sua fé, quando você confia em Deus, você também tem a sua imunidade mais resistente e a vitória certa para a glória do nome de Jesus. E veja que interessante. Além de nós não podermos ser o profeta do caos, porque nós precisamos exercitar a nossa convicção, esta é a hora que nós temos que fazer valer em quem temos crido, em quem é o nosso Senhor, em quem nós estamos firmados. Sabe por que muita gente está com medo? Inclusive gente que vive na igreja, de gente que professa o nome de Jesus, é porque essas pessoas não têm a sua certeza de salvação. Porque essas pessoas não têm certeza que elas estão firmadas em Cristo. E nessa hora bate o desespero, bate o medo mesmo. Agora, nós que cremos, nós que estamos servindo a Deus de verdade, nós precisamos ter a nossa fé cada vez mais alicerçada no Senhor. E é agora que nós precisamos fazer valer aquilo que temos vivido no Evangelho. Eu acho muito bom quando as pessoas usam as frases de efeito, dizendo assim: a igreja não está fechada porque a igreja somos nós. Agora nós faremos um culto do lar. Falando, que bom que fizesse. Eu louvo a Deus se isso acontecer.
mas na verdade essas são muitas frases de efeito de gente que nunca fez valer de verdade a sua fé em Cristo e agora, na hora do medo, diz que vai fazer alguma coisa. O importante é nós termos depósito diante de Deus. Aqueles que estão firmados em Cristo não irão se abalar e nem ficar inquietos por coisa alguma. Hoje, indo ao escritório buscar algumas coisas, eu vi algumas pessoas chorando. Algumas pessoas fechando as suas lojas, com lágrimas no rosto, sem saber o que fazer. No prédio eu peguei no elevador com uma pessoa e os olhos vermelhos, cheios de lágrima, e diz, e agora o que vai ser? Vamos fechar tudo, não sabemos o que vai acontecer. E eu olhei para a pessoa e eu disse assim, eu não me desespero. Entendo, compreendo a situação, sei que é uma situação séria, grave, não posso desmerecer o que está acontecendo, mas a minha fé em Deus é inabalável. Eu creio no meu Redentor. Assim como Jó, eu creio que ele se levantará e na hora certa ele repreenderá toda praga, todo vírus, tudo aquilo que tem causado este medo no mundo todo. E eu também, pensando nisso, preciso direcionar uma palavra a essas pessoas que não têm certeza de salvação, que estão atemorizadas, que estão desesperadas, sem saber o que fazer. Quero dizer que Cristo te ama, que Cristo quer ser o seu Salvador e o seu Senhor. Talvez você que está afastado dos caminhos do Senhor, essa é uma boa hora, no momento do seu medo, de cair aos pés de Cristo, de buscar nele a segurança e a paz que o mundo não pode dar. Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não a vou-la dou como o mundo a dá, porque o mundo oferece uma falsa paz. Mas nós, mesmo diante deste caos mundial, mesmo diante da aflição do mundo, em Cristo nós temos paz verdadeira. Eu tenho paz, na minha casa tem paz, e eu creio que na sua casa também. Deus quer reinar, Cristo quer ministrar a verdadeira paz que só Ele pode dar. Para isso é necessário que Cristo esteja no seu coração. Além disso, eu quero pensar também em não ser aqui um espiritualista fanático como outros que estão desdenhando daqueles que estão se resguardando, daqueles que estão tomando as suas precauções, daqueles que estão se guardando em casa. Não é hora da gente ficar criticando quem tem fé e quem não tem. Cada um sabe a fé que tem. E cada um deve saber como proceder diante deste momento. Você que está aí na sua igreja, realizando cultos, trabalhos, que Deus te abençoe. Que Deus sustente a sua fé e que você ore pelo seu povo, pela igreja. E é momento de nós orarmos pelos nossos líderes espalhados no mundo, no nosso Brasil, e também para os nossos líderes das nossas denominações, das nossas igrejas aqui em Taubaté, no estado de São Paulo. Porque também não é fácil a situação quando um líder precisa decidir diante do seu povo. É bem verdade que pela palavra ele tem que resguardar a si, resguardar o povo, mas ele também precisa ser um homem de fé, porque é nessa hora que os verdadeiros líderes aparecem. Líderes destemidos, líderes que oram, líderes que exercitam a fé e geram fé no coração do povo, e não aqueles que ficam escondidos e muitas vezes ficam aí dando recomendações, quando na verdade eles não têm condições nenhuma de recomendar nada a ninguém. Você deve ouvir o seu líder, você deve ouvir aquele que cuida e pastoreia da sua alma, e a luz deve acatar ou não as recomendações. E eu não quero ser esse espiritualista fanático, como alguns, dizendo que aqueles que se resguardam não têm fé. Não, cada um sabe a fé que tem. E muitas vezes essas frases de efeito, ela vem nesse momento, como também aqueles
profetas, né, que surgem nesse momento querendo fazer com que as pessoas engulam a Bíblia goela abaixo. Não é isso. Para você que está se resguardando, que Deus te abençoe, abençoe sua família. Para você que precisa trabalhar e tem que trabalhar, que Deus guarde a sua vida também, cuide de você e que nós possamos em Deus ter equilíbrio e sensatez neste momento. Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 29, vai dizer claramente algo para nós. Quando Jesus, após ressuscitar, e Tomé não cria naquilo que os outros falavam, e Jesus diz a Tomé: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tem gente que precisa ver as coisas acontecer para crer na Bíblia, quando na verdade nós já estamos crendo há muito tempo. Que nós já estamos pregando, ensinando que chegaria o dia mau e que nós precisaríamos estar preparados. Pode ser que Jesus esteja prestes a voltar, que isso sejam indícios, e na verdade são, da iminência da volta de Cristo. E como nós estamos? Estamos preparados para isso? Estamos preparados para viver o que estamos vivendo? Tudo demonstra que não. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que está preparado, por você que tem Cristo no seu coração e na sua vida, e nessa hora não deixa a sua fé se abater. Que você confia, está aí com a sua família, orando, lendo a Bíblia, buscando motivar e confiar que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Agora é hora de nós termos bom senso, pôr o pé no chão, sermos otimistas e exercitarmos a fé e a oração. E eu quero motivar você a esse respeito, nesses 10 minutos que ainda temos desta live. Eu quero desafiar você a exercitar a sua fé, a poder orar de verdade. Talvez a correria do dia a dia, os problemas, te fizeram abandonar um pouco isso, quase não ter tempo para nada. Agora você vai ter tempo para a família, vai ter tempo para Deus. Quantas vezes a gente diz na igreja: valorize a oportunidade que você tem, a liberdade de culto que você tem. E agora, se as igrejas não abrissem mais, se não tivesse mais as pessoas pregando nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar, você permaneceria firme? Você continuaria servindo ao Senhor? Porque aí que está o grande segredo. Nós não precisamos de um prédio para servir a Deus. Graças a Deus por termos os prédios, por termos a igreja, e louvo a Deus pela igreja. Mas igreja na Bíblia somos nós. E essa hora faz toda a diferença se Cristo está ou não na nossa vida, para nós cultivarmos a nossa comunhão e a nossa vida com a nossa família na presença de Deus. E Hebreus capítulo 11, verso 1, vai falar sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que segredo lindo. Porque pela fé, os nossos pais, os antigos, alcançaram a vitória ou testemunho. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre a sua vida, sobre a sua família. E desejo que você exercite a fé em Deus, em Jesus Cristo, porque a fé é o firme fundamento da vida do verdadeiro cristão. Essa batalha nós só podemos vencer pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O verso 7 de Hebreus 11 diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família,
preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé, ele salvou a sua família porque ele atentou para as palavras do Senhor. Quando todo mundo foi condenado, ele e a sua casa foram guardados pelo Senhor. Meu desejo é que você e a sua família seja guardado pelo Senhor, seja protegido pelo Senhor. E você pode exercer a sua fé e gerar fé no coração das pessoas que estão com você na sua casa. Mas também, além da fé, nós precisamos exercitar a oração. Em 2 Crônicas 7,14, há um texto clássico que a maioria dos cristãos e evangélicos conhece, que diz assim: se o meu povo, você é povo de Deus, você é eleita de Deus, você é menina dos olhos de Deus, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso mundo, relacionando-se às pessoas, aos seres humanos, precisam se arrepender diante de Deus. Precisam se curvar diante de Deus. Porque nesta hora, todos percebem que são vulneráveis por causa de um único vírus. E é nessa hora que nós precisamos nos render ao Senhor. Que precisamos buscar ao Senhor em oração e fazer valer a confiança que nós temos neste Deus que tudo pode, inclusive entender toda epidemia, todo vírus, toda praga e sarar a nossa terra, a nossa nação e o nosso mundo. Vamos crer no Senhor, vamos buscar o Senhor. E nós não podemos perder a esperança. Temos que ter fé, temos que orar e não podemos perder a esperança. Romanos, capítulo de número 5, do verso 3 ao 5, diz: mas também nos gloriamos nas tribulações, diz Paulo, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Não fique confuso, não questione Deus nessa hora. Deus tem os seus planos. E quem sabe este momento é o momento oportuno para as pessoas se renderem aos pés de Cristo, para as pessoas confessá-lo como Senhor e Salvador, e para aqueles que já o conhecem, estão distante dele, possam voltar e estar aos seus pés, tendo esperança no Senhor, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é que nos fortalece, ele nos conforta, ele nos abençoa e ele nos faz lembrar de tudo aquilo que temos aprendido da parte do Senhor. E eu encerro aqui com dois textos de Romanos 8, 31 e 32, que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? E Paulo ainda escreve em 2 Coríntios 4, 16 a 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação, essa é uma leve momentânea tribulação, vai passar, meu irmão, vai passar, minha irmã, e nós vamos sair do outro lado mais convicto de que vale a pena estar na presença do Senhor. Ele diz que a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem,
porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que Deus abençoe a sua vida e que esta palavra fortaleça o meu e o teu coração.